Nesse vídeo iremos tratar sobre inflação e variação cambial. Para a engenharia econômica, as duas abordagens são similares, principalmente no que diz respeito ao cálculo de ambos. Alguns fatores relacionados tanto à inflação quanto à variação cambial. Em primeiro lugar, aumento de demanda. Quando algum produto tem uma maior demanda pelo mercado, ele costuma ficar mais caro. Como, por exemplo, em épocas onde você tem ali uma maior demanda por brinquedos, presentes, como a época de Dia das Crianças, esse tipo de produto vai acabar aumentando o seu preço. Logo em seguida, vai ter um bom desconto. Redução da oferta. Em épocas de seca, quando nós temos problemas com a produção de grãos, feijão, arroz, ou então de vegetais, você acaba tendo um aumento desse preço também. Aumento do custo produtivo. Quando há um aumento nos custos dos insumos, esse preço também acaba sendo repassado como um aumento do preço para o consumidor deste produto. Especulação. Especulação ocorre quando um grupo de proprietários de determinado bem, de pessoas que produzem ou têm a posse desse bem, acaba em conjunto, aumentam o preço individual, acaba que todo o redor também vai ter um aumento de preço, como por exemplo especulação imobiliária. Curitiba nos últimos anos teve um grande aumento do preço dos imóveis e atualmente estamos com esses imóveis com preço relativamente estabilizado. Alta disponibilidade de dinheiro ocorre quando os países estão, por exemplo, imprimindo dinheiro para que possam quitar suas dívidas. Nesse caso, a sua moeda desvaloriza. Ou perda na confiança no dinheiro de determinado país. Isso ocorre quando algum país está em crise ou em guerra, por exemplo. No contexto da engenharia econômica, a inflação e a correção cambial são representados de uma maneira muito similar à taxa de juros. São taxas de correção de capital. Na taxa de juros, a existência dela é para pagar um aluguel pelo dinheiro, onde você está com o dinheiro de uma instituição ou de um outro stakeholder, e que por estar com esse dinheiro em sua posse, você vai pagar uma taxa pelo uso desse dinheiro. No caso da inflação ou da correção cambial, é quando o dinheiro de um lado desvaloriza em relação ao quanto ele era anteriormente, ao seu poder de compra anterior. Utilizar mais de uma taxa, quando a gente utiliza mais de uma taxa, o ideal é que trabalhemos com uma taxa global. Aqui vamos chamar de I'. O cálculo da taxa global deve ser feito período a período. O valor futuro é igual ao valor presente ou o valor do principal, utilizando a nomenclatura de juros compostos, vezes 1 mais taxa de correção mais a taxa de juros, mais 1 vezes a taxa de juros. Contudo, como 1 mais a taxa global é igual a 1 mais a taxa de correção vezes 1 mais a taxa de juros, para fins práticos, na hora de aplicar a fórmula, é mais fácil utilizar essa parte da equação que temos aqui, do que ela já desenvolvida. Você vai acabar trabalhando com menos contas e contas mais simples. Então, vamos fazer um exemplo aqui do exercício 5.1 do livro Análise de Investimentos, do Nelson Filho e Bruno Koptke. No exemplo 5.1 é apresentado o seguinte problema. Uma empresa brasileira faz um empréstimo de 2 milhões em um banco alemão, nas seguintes condições. Juros de 2,8% ao trimestre, pagamento em 5 prestações anuais pelo sistema de amortização constante, o SAC. Notem que estamos falando de uma taxa trimestral contra um período anual. Logo, devemos calcular a taxa de juros anual. Para isso, utilizaremos 1 mais I trimestral. A quarta é igual a 1 mais I anual, onde teremos que 1,028 a quarta menos 1 é igual à nossa taxa de juros anual, que é de 11,6792. Então vamos arredondar para 11,68% ao ano. Essa apresentação está salva em PDF na nota de aula. Trabalhando com a taxa de juros de 11,68, nós, antes de fazer a amortização desse valor, vamos fazer o cálculo de quanto que esse dinheiro inicialmente tomado custaria ao passar do tempo sem que houvesse um pagamento dessa dívida.
Inicialmente tenho R$ 2.000 de saldo e vou cobrar juros de 11,68%, que vai dar então 233,60, ok? Somado aos 2.000 originais, eu vou ter então 2.233,60, que será corrigido a taxa de correção que houve nesse primeiro ano, de 36%. Então, no primeiro ano, a moeda, que no caso do enunciado seria o marco alemão, valorizou em referência ao dinheiro nacional em 36%. Então, teremos aqui 2.233,60 vezes 0,36, que de correção seria mais 804,10, arredondando para cima. Logo, no ano seguinte, eu teria ali um saldo que seria 2.804,10. Uma forma de fazer esse cálculo direto seria simplesmente multiplicar 2.000 por 1,1168 vezes 1,36, que chegaria no mesmo valor. Dependendo de qual que é o objetivo do cálculo que está sendo feito, é mais interessante fazer por um caminho ou por outro essa conta. Exibir quais que são os valores de juros, quais são os valores de correção financeira, ou simplesmente qual que é o valor de uma prestação que você quer calcular. Ok? Novamente calculando 2.804,10 vezes 11,68%, eu vou ter aqui 354,80. Que, somado ao valor original, 2.804,10, vai dar 3.392,50, que vezes ponto 35, nesse período foi corrigido em 1.187,37, que somado aos 2.804,10 são 4.579,87. Esse valor agora é o meu saldo no ano 2, que vai ser novamente atualizado no meu ano 3 em 11,68%, que nessa vez é 534,93. É o meu novo juros cobrado nesse ano. E a uma taxa de correção de 0,38%. Esse ano, todo o capital total ele foi corrigido em 1.943,62, que somado aos 4.579,87, temos como 7.058,43. Mais um ano. Multiplico novamente por 0,1168. Nesse ano, o meu juros foi de 824,42. Foi acrescido de 3.153,14. Sendo atualizado num total de 11.035,99. E nesse último ano, multiplicando pela última vez por 0,1168, temos aqui uma cobrança de 1.289 unidades financeiras, que somado aos 11.035 dá 12.324, que multiplicado por 38%, eu vou ter ali um acréscimo nesse ano de 4.683,50, que ao ser novamente somado aos 11.035, faz com que a minha dívida atual esteja em 17.000. 17.008,49.
Ou seja, com essa quantidade de juros que temos aqui, nós passaríamos de uma dívida de 2 milhões para 17 milhões, ou de 2 mil para 17 mil em 5 anos, devido à taxa de juros mais correção financeira. Uma observação para reforço é que não pode ser somado a minha taxa de juros mais a minha correção. Realmente o importante nesse caso é que haja o cálculo do produto dessas taxas. Ok? Então, no caso dado no exercício, comenta-se que pegou um empréstimo de 2 milhões, aplicados a uma taxa de 11,68%, conforme a gente já calculou, em 5 períodos utilizando o SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, no SAC, 2 mil em 5 períodos, eu inicio fazendo o cálculo da amortização, aonde tenho ali 2 mil dividido por 5, que é 400 por período. E em seguida eu calculo o meu saldo devedor mês a mês. 2.000 menos 400 é 1.600. Menos 400, 1.200. Menos 400, 800. 400. E no último período, finalmente, minha dívida está zerada. Em seguida, eu faço o cálculo dos meus juros, onde eu vou calcular 0,1168 vezes R$2.000, que vai me dar um juros de 303,60. No mês seguinte, no período seguinte, no próximo ano, eu tenho ali que ao invés de 2.000, eu vou ter 1.600 vezes 0,1168, que é 186,88. No período seguinte, 1.200, onde meus juros serão de 140,16. Mais um ciclo, ao invés de 1.200, é 800 vezes 11,68. Isso é um juros de 93,44. E finalmente, 400, com juros de 11,68, dá 46,72. Assim como minha dívida é decrescente, os meus juros também são. No saque, o meu pagamento é calculado somando a amortização com os juros. 400 mais 233 dá 633,60. No período seguinte, 400 mais 186 dá 586,88. No período seguinte, 540,16. 493,44. E finalmente, 446,72. Finalizei aqui o cálculo dos meus pagamentos. Eu vou recortar esse pedaço aqui para reutilizarmos em seguida. Mas antes, utilizaremos aqui uma ferramenta que vai facilitar nossos cálculos seguintes, que seria tratar da correção acumulada. No meu primeiro período, eu tenho uma correção de 36% em relação ao período anterior, que é o meu período original. Logo, eu consigo utilizar esse valor diretamente. Então, 36%. Ok? No período seguinte, eu tenho a aplicação, a atualização do meu valor em relação ao primeiro e ao seguinte, e ao segundo, e a segunda correção financeira. Então, eu terei aqui 1,36 vezes 1,35. 1,35 vezes 1,36, que vai dar 1,836 menos 1, 83,6% de correção para esse segundo período. Já no período seguinte, eu irei
repetir essa minha primeira parte. E multiplicarei também 1,38, que é igual a 1,38 2,53368. Vamos cortar aqui, menos 1, igual a 153%. 153%. Período seguinte, novamente, repetimos o começo. Estou salvando aqui para que fique na memória do cálculo e possam observar ao utilizar o PDF. Então, vezes 1,40 igual a 3,5471. Por sua vez, menos 1 vai dar 2,5471. 254,71%. E, na minha última linha, no meu último período, eu vou novamente utilizar o meu cálculo anterior, vezes 1,39, que está aqui, que vai ser igual a 0,39, 4,93 menos 1, 3,93, 393%. Vou colocar de lado 393,05%. Temos aqui o cálculo, então, que vai ser utilizado nessa tabela. Repetindo esses valores aqui. Nós havíamos já calculado o pagamento mês a mês. A correção desse pagamento deve ser dada a partir das taxas de juros, das taxas de correção financeira a cada período. Então, eu posso fazer do jeito mais difícil, que é atualizar o meu valor de pagamento, fazendo o produto dele por 1 mais a minha taxa de correção financeira acumulada, a minha taxa cambial, a minha variação de taxa cambial, ou eu faço isso a partir da minha taxa acumulada. A vantagem é que, no primeiro caso, não há diferença, mas, por exemplo, no meu último caso, eu deveria fazer o produto desse valor por cada... Eu deveria fazer o produto desse valor por cada um dos períodos anteriores, pela taxa de cada um dos períodos anteriores, o que daria muito mais trabalho. Então, calculando aqui, eu tenho o meu valor original do meu primeiro pagamento, 633,6 vezes 1,36, vai me dar uma prestação corrigida de 861,70. No período seguinte, eu tenho 58688 vezes 1,836, que é igual a
1.077,51. No meu período seguinte, minha prestação, que havia sido calculada como 540,16, deve ser multiplicada pela minha taxa de juros, pela minha taxa de correção acumulada, 37. Fazendo a conta, 540,16 vezes 2,5337. 1.368,60. Quase terminando, temos então 493,44 vezes 3,54 vezes 71, que vai ser igual a 1.750,29. E por último, temos 446,72 vezes 493,05. Então a última prestação vai ser 2.202,56. Embora no cálculo original o valor da prestação decaía no correr do tempo, no caso do pagamento corrigido, devido a essa taxa de juros e a essa taxa de correção, você acaba tendo um valor que, na verdade, vai aumentando. O mais baixo está lá no começo e o mais alto está no final. Entretanto, se você for fazer ao contrário e verificar lá no último período essa prestação de 2.202 tem o mesmo poder de compra, possivelmente, que teria 446 no momento zero da minha tomada de empréstimo. Seria isso a equivalência pelo passar do tempo da correção financeira. Mudando aqui a escala, se ao invés de ser conversão de real para euro ou para marco, estivéssemos falando de insumos, poderia ser o petróleo, por exemplo, na qual esse valor original de 2.000 unidades monetárias, o EMES, que deveria comprar, digamos que 10 barris de petróleo. 10 barris de petróleo. Então eu iria pagar aqui 2 barris para cada período. Então, ao fazer a correção financeira desse valor, possivelmente esse mesmo dinheiro que estou pagando ali seria equivalente a 2 barris, com exceção dos juros que estão sendo pagos mês a mês ali. Através da tabela que passei anteriormente, com as taxas acumuladas, é possível fazer o cálculo não apenas da prestação atualizada, mas sim também do valor do saldo devedor atualizado. Onde, nesse caso aqui, eu poderia fazer mês a mês, vou fazer aqui abaixo dos valores, qual que é o meu saldo no período inicial? R$2.000, coloquemos. No período seguinte, eu ainda devo R$1.600, mas atualizado, multiplicando por 1,36, ele equivaleria a 2.176,00. No período seguinte, a minha dívida caiu para 1.200, dentro da lógica original, mas que, sendo atualizado por 1,83,6, equivaleria a 2.203,02. No período seguinte, os R$800 que ainda estaria devendo dentro da ótica original passaria para 2.024,00 ao ser multiplicado 800 por 153,37. No quarto período, eu ainda devo o equivalente a R$400, 400 vezes 3,5472.
Então, a minha dívida de R$ 400 seria equivalente a R$ 1.418,88. E a minha dívida no período final, que seria zero, continuaria zero. Como essas tabelas tendem a ser muito grandes, uma forma mais fácil de fazer esse cálculo, obviamente, é utilizando ferramentas como o Excel. Aqui nesse exemplo, foi feito os cálculos desse exercício, onde inicialmente temos aqui a conversão da minha taxa trimestral para uma taxa anual, somando a taxa original com 1, elevando a 4 e reduzindo em 1. Em seguida, aqui eu fiz o cálculo da tabela SAC, sem tratar da correção temporal por inflação, onde inicialmente temos o valor de entrada, esse valor ele é dividido por 5 prestações, e a cada mês vai ser feita uma redução do valor calculado na amortização. Aqui foi feito o cálculo tratando do valor corrigido, onde temos aqui a mesma tabela anterior, aí tem a taxa mês a mês da correção, período a período da correção, aí a inflação acumulada é calculada adicionando-se, fazendo a correção do período mais 1, vezes a taxa acumulada do período anterior mais 1, menos 1 para chegar na taxa de inflação. E isso repete-se linha a linha. Então, tenho aqui, nesse caso, um período anterior, minha inflação acumulada do período 0 para 1 é igual ao período 1, que é 36%, mas no meu período 2 eu tenho que a minha taxa acumulada vai ser 1,36 vezes 1,35 menos 1, que é o que aparece na fórmula. Em seguida, no período seguinte, eu faço a mesma fórmula. Então, o meu pagamento corrigido será igual ao meu pagamento vezes a minha taxa de inflação acumulada, o que já foi passado para vocês no exemplo anterior. Porém, utilizando essa mesma taxa de inflação acumulada, eu consigo trabalhar aqui com uma atualização de todos os valores da minha tabela, onde eu tenho aqui o meu valor anterior. Porém, ao utilizar aqui a taxa de inflação acumulada, eu consigo fazer o cálculo de todos os outros valores da minha tabela. Então, o meu valor do saldo inicialmente, 2.000, vezes a minha inflação acumulada no momento era 0, então é 2.000. Temos aqui 2.000 vezes 1 mais 0, que é 2.000 vezes 1, que dá o próprio 2.000. Mas no seguinte, já começa a trabalhar ali com a inflação acumulada diferente de 0. Então é 1.600 vezes 1 mais 36%, que dá 1,36, e dando andamento nas outras linhas, repete isso mesmo, até que no último período o meu saldo é 0 e o meu saldo atualizado também é 0. E o mesmo pode ser feito para as demais colunas, onde eu consigo ver ali o meu juros atualizado, a minha amortização atualizada e o meu pagamento também atualizado. Uma outra forma de fazer esse cálculo sem utilizar o recurso da inflação acumulada seria, mês a mês, eu coloco aqui qual que foi a atualização da inflação no meu período. Eu vou ter ali o meu saldo original na primeira linha. Então, esse saldo eu multiplico pela minha taxa de inflação do período, no caso 36%, e eu vou ter ali qual que é o valor no qual o meu saldo foi corrigido. Que somado ao saldo original, vai ter o meu saldo corrigido. Em seguida, eu calculo a minha amortização. No caso do saque, geralmente a gente divide o valor inicial pela quantidade de meses seguintes. Mas uma outra forma de fazer esse cálculo seria, eu tenho aqui 2.000 vai ser dividido por 5 períodos, que dá 400. 1.600 vai ser dividido por 4 períodos, que dá 400 também. 1.200 dividido por 3 períodos também se repete. Logo, uma forma diferente de você calcular o saque trabalhando com o meu saldo corrigido dividido pela quantidade de períodos restantes mais 1. No caso,
no primeiro pagamento feito no período 1 seria 2.720 dividido eu utilizei aqui o meu período anterior, que seria 0. Então, vai ser 2.720 dividido pela quantidade de períodos total, menos 0, que vai dar 5.